Cristianismo ortodoxo e catolicismo romano. A história do cristianismo não é feita apenas de fé e esforços compartilhados, mas de conflitos e divisão também. O cristianismo não é, e geralmente não tem sido, o nome de uma única religião. Mas cristãos de todo o mundo compartilham certas crenças fundamentais sobre Deus, Jesus Cristo e o lugar dos humanos no universo. Devemos examinar as 3 divisões principais da fé cristã para compreender o cristianismo de hoje. Elas são as igrejas ortodoxas orientais, a Igreja Católica Romana e as várias igrejas protestantes. Mas essa classificação não é completa. Há pequenas comunidades cristãs, principalmente na Ásia Menor e na África, que se tornaram independentes no século V depois de Cristo. Aliás, dizendo depois de Cristo, contamos os anos justamente a partir do nascimento de Jesus Cristo. Durante os séculos, cada divisão do cristianismo considera-se a única representante da verdadeira fé cristã pregada por Jesus. Proclamando ser a verdadeira fé ou não, a história da Igreja Católica e da Ortodoxa sempre estiveram ligadas. Nenhuma das duas pode ser entendida separadamente da outra. A palavra ortodoxo significa fé correta e culto correto, ou fé verdadeira e culto verdadeiro. Nós nos consideramos a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O nome da Igreja Ortodoxa sugeria originalmente que todas as demais comunidades cristãs eram heréticas. A palavra católica significa universal e indicava originalmente que os outros cristãos haviam, de alguma forma, se separado da única Igreja Universal. A história do cristianismo não pode ser separada da história do povo judeu. Jesus nasceu numa sociedade hebraica, cuja origem remonta a uma comunidade de escravos dos egípcios. As escrituras judaicas relatam que eles foram libertados por Deus, e que foram levados guiados por Moisés, e depois por seus sucessores, à terra prometida de Canaã. Os judeus ainda comemoram sua independência política e sua grandeza sob a liderança do rei Davi. Mas por muitos séculos, Israel foi uma nação cativa. Primeiro dos assírios, depois dos babilônios, dos persas, dos gregos e, finalmente, dos romanos. Quando Jesus começou seu ministério público, o povo judeu já esperava a vinda iminente do Messias. Eles achavam que o Messias libertaria os judeus do domínio político dos romanos e levaria o povo judeu a um novo nível de devoção na prática da lei de Deus. Jesus era um entre muitos pregadores itinerantes a dizer que Deus estava para libertar Israel e vir reinar visivelmente na terra. Ele pediu que Israel se arrependesse e se emendasse à luz dessa esperança pública. O cristianismo, a princípio, era uma religião judaica. Era simplesmente mais uma divisão do próprio judaísmo. Era como os fariseus, os saduceus e outros. Foi Paulo, ou talvez antes de Paulo, os helenistas, que levou o cristianismo aos gentios, aos não-judeus. A missão entre os gentios logo achou um campeão incansável, um judeu da Ásia Menor, Saulo de Tarso. Saulo passou a ser chamado de Paulo. Através de seu incansável trabalho missionário e do de muitos outros homens e mulheres, a comunidade cristã rapidamente cresceu na região do Mediterrâneo. A igreja que nascia logo enfrentaria seu primeiro grande desafio. Os gentios convertidos deveriam mesmo ser circuncidados? A circuncisão simbolizava fisicamente a antiga aliança dos judeus com seu Deus, e era uma parte central da lei judaica. Muitos naquele tempo insistiam que todos os seguidores de Jesus deviam seguir todas as leis judaicas que Jesus viera consumar. Outros, principalmente Paulo, insistiam que o que salvava era apenas a fé em Cristo. Um novo cristão não é obrigado a assumir o fardo da lei judaica. No ano 49 d.C., os apóstolos e os líderes da igreja se reuniram para resolver a questão. Esse encontro seria conhecido como Concílio de Jerusalém. Sua decisão foi anunciada numa carta aberta aos gentios convertidos da Ásia Menor. Os gentios convertidos seguiriam apenas as leis judaicas básicas e não precisariam ser circuncidados.
Por séculos, o Templo de Jerusalém fora o centro da vida judaica. Mas no século I depois de Cristo, houve várias revoltas judaicas contra a autoridade romana, e no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído pelos romanos. Essa perda cataclísmica foi seguida por uma segunda revolta comandada pelo líder messiânico judeu, Simon Bar Kokhba. Em 135 depois de Cristo, o imperador romano Adriano ordenou que todos os judeus saíssem da cidade santa de Jerusalém e proibiu que retornassem, sob pena de morte. Para os cristãos, era uma confirmação clara de que Deus havia escolhido transferir suas promessas para a chamada Nova Israel, os seguidores de Cristo. A igreja primitiva se tornara ainda mais independente da cultura judaica. Os cristãos tinham uma relação tensa e estranha com o povo judeu. Com o tempo, isso criaria uma história trágica em que cristãos perseguiriam judeus. No século XX, esse precedente surtiria efeito no Holocausto. Os 3 primeiros séculos depois de Cristo são lembrados hoje pela perseguição romana, uma época gloriosa de mártires cristãos e de testemunho heróico do Evangelho de Cristo. De fato, houve perseguição esporádica nesse período. Parece ter sido motivada por uma combinação de medo e de uma devoção genuína dos romanos a seus deuses pagãos. Os cristãos eram frequentemente acusados de imoralidade e desrespeito à antiga religião romana. Os cristãos se recusavam a adorar os deuses romanos ou a queimar incenso para o imperador romano. Os cristãos viviam como eleitos de Deus num mundo hostil. Os mártires eram heróis a serem imitados. Realmente, sua fé e coragem impressionaram até mesmo o povo romano. Apesar das perseguições romanas, a maior ameaça à igreja dos primeiros tempos era um desafio espiritual. Os vários movimentos religiosos e filosóficos coletivamente chamados hoje de gnosticismo. A primeira resposta a essas heresias foi afirmar o cânone das Escrituras como o conhecemos hoje. A Bíblia cristã inclui as escrituras hebraicas que os cristãos chamam de Velho Testamento. Ela também inclui os conhecidos 4 evangelhos, as epístolas de Paulo e textos atribuídos a outros apóstolos. O processo de canonização não ocorreu de uma vez só, mas no começo do século III, o cânone das escrituras cristãs estava estabelecido essencialmente tal como é aceito hoje. A igreja cristã se dedica à visão hebraica do Deus Criador, com todo o esplendor e mistério que essa visão hebraica implica. A segunda coisa foi estabelecer um grupo de pessoas que chamamos de bispos, ou seja, o Sagrado Magistério, os sucessores dos apóstolos. Os apóstolos conviveram com Jesus e testemunharam sua ressurreição. São certamente os intérpretes da mensagem de Jesus com maior autoridade. E a terceira coisa foi a declaração de fé, que chamamos de credo, uma espécie de resumo das crenças cristãs. Os gnósticos diziam que revelações esotéricas haviam sido transmitidas pelos apóstolos a poucos eleitos, mas os cristãos argumentavam que o testemunho apostólico havia sido dado publicamente a todos e que vinha sendo preservado nas igrejas, cuja fundação remontava até aos apóstolos. As pessoas usavam filosofias diferentes, usavam símbolos diferentes, usavam abordagens diferentes e começaram a perceber que havia alguns discursos sobre o objeto de nossa fé e de nossas orações que eram legítimos e outros que não eram. Havia discursos que não transmitiam bem esse mistério pascal, essa integridade da revelação de Cristo. E começou a haver separações da igreja. Havia pessoas dizendo coisas que claramente não condiziam com a tradição que herdamos dos apóstolos. Os bispos são os sucessores dos apóstolos e se tornaram os defensores supremos da ortodoxia na igreja. Desse modo, uma hierarquia centralizada foi estabelecida para preservar a unidade da igreja. A concordância com o bispo preservava a unidade e a fé da igreja local.
A concordância entre os próprios bispos protegia a unidade da Igreja Universal. Mas como os cristãos determinariam o que constitui exatamente os ensinamentos universais dos bispos? Ireneu de Leão apontou para os ensinamentos do bispo de Roma, cuja sucessão apostólica remonta a Pedro e Paulo, ambos supostamente martirizados em Roma. Os católicos romanos acreditaram em Ireneu, defendendo uma autoridade especial para as interpretações do bispo de Roma. Alguns católicos romanos alegariam mais tarde que esse bispo, agora chamado de Papa, é a suprema autoridade de toda a Igreja. Em 313, Constantino tornou-se co-imperador com Licínio, o soberano das províncias do Danúbio. Mas em 324, Constantino derrotou Licínio e proclamou-se o único imperador. O império tinha novamente um governo relativamente estável, mas a relevância da vitória de Constantino vai além de seus efeitos imediatos. Constantino tornara-se cristão em 312, e esse fato determinaria o futuro tanto do Império Romano como da Igreja. A conversão de Constantino teve um grande efeito na Igreja de então. Quase da noite para o dia, os cristãos passaram das agonias e glórias da perseguição ao agradável status de companheiros de fé do grande imperador Constantino. Essa mudança trouxe novas liberdades e novas responsabilidades à medida que os cristãos entravam na vida pública do Império Romano. Acredita-se que Constantino teve então outro sonho enviado por Deus quando em 324 fundou uma cidade às margens do rio Bósforo, no local da antiga Bizâncio. Ele chamou a cidade de Constantinopla. Em 330, a nova cidade estava pronta, e Constantino transferiu a capital do Império Romano de Roma para Constantinopla. Isso levou a uma divisão gradual do Império Romano. A separação seria formalizada em 364, mais de 3 décadas após a mudança. O Império dividido acabaria separando também a Igreja Ortodoxa da Igreja Católica Romana. Os primeiros cristãos não sabiam claramente como falar de Jesus e sua relação com Deus, a quem ele chamava de Pai. Pareciam claras as evidências da Escritura de que Jesus era mais que um homem bom, mais que um grande profeta ou um mestre e taumaturgo inspirado. Até o século IV, a maioria dos cristãos acreditava que o homem Jesus era a encarnação daquilo que chamavam de Logos de Deus. Logos de Deus significa simplesmente Verbo de Deus. O Logos era muitas vezes identificado com o Filho de Deus Pai. O episcopado grego se dividiu em 2 facções sobre a questão de o Logos ter sido gerado por Deus, como Ário disse, ou ser totalmente Deus, como Atanásio e outros disseram. Bem, quando havia um problema em uma igreja, que permanecia nessa igreja era um problema só dela. Mas o que houve com a heresia ariana, que negava a divindade de Cristo e dizia que houve um tempo em que ele não existiu, é que ela se espalhou de modo que a igreja toda teve que lidar com ela. Então Constantino, que consideramos santo, queria, é claro, um império unificado, e se houvesse problemas na igreja, também haveria problemas no império. Então ele decidiu convocar o que chamamos de Primeiro Concílio Ecumênico, uma assembleia com o maior número possível de bispos de toda a igreja. Claro que nem todos vieram, havia 318 bispos que se reuniram em Niceia, perto de Constantinopla, em 325 depois de Cristo, e fizeram o mesmo que os padres apostólicos, jejuaram, oraram e discutiram o que era certo. Eles definiram os primeiros artigos do Credo de Niceia, que declarava que Cristo foi gerado do Pai antes dos tempos, como diz a Bíblia. Finalmente, em 787, o segundo concílio de Niceia, desta vez sob a liderança da imperatriz Irene, afirmou que os ícones podiam ser usados no culto. Os decretos desses 7 concílios acabaram sendo reconhecidos pela maioria, embora não por todos os cristãos. Tornaram-se declarações definitivas da fé cristã. Os fundamentos da fé cristã, incluindo aí a definição de Niceia da encarnação de Deus em Jesus Cristo, já estavam definidos no fim do século VIII. A distância entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa aumentou e a continuidade de sua união parecia impossível. Havia o antigo problema em relação à autoridade do Papa. Essa discordância fundamental foi exacerbada por disputas teológicas.
A mais importante foi uma disputa sobre a relação entre as três pessoas da Trindade. A Igreja Católica Romana costumava acrescentar a frase "e do Filho" ao credo de Nicéia. Portanto, ficava: creio no Espírito Santo, o qual procede do Pai e do Filho. A Igreja Ortodoxa considerava isso uma inovação que beirava a heresia. Duas coisas são importantes. Em primeiro lugar, é teologicamente incorreto. Só há uma cabeça na Trindade, Deus Pai. O Filho foi gerado do Pai antes dos tempos. O Espírito Santo só procede do Pai, certo? Em segundo lugar, o Ocidente fez algo sem precedentes. Mexeu em uma coisa que havia sido decidida por toda a Igreja. Em 863, rompeu-se a união entre o Papa Nicolau de Roma e o patriarca ortodoxo Fócio. Foi a primeira separação formal entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa. Mas foi uma separação temporária. Entretanto, as diferenças teológicas entre as duas igrejas não foram resolvidas, e a união restaurada também seria temporária. Havia uma controvérsia entre um papa muito dogmático e um patriarca muito dogmático de Constantinopla, e nenhum deles abria mão de suas tradições. Um decreto de excomunhão foi enviado pelo Papa a Constantinopla. Ele foi deixado no altar de Santa Sofia. Um dos diáconos o pegou e correu atrás do emissário para devolvê-lo, mas ele não aceitou. Então, é claro, o Oriente teve seu concílio e excomungou o Ocidente. Essas sanções mútuas só seriam retiradas em 1965, mais de 900 anos depois. Em cerca de 610, um sério e devoto mercador árabe ouviu em sonho uma voz, ordenando que ele lesse. Ao despertar, o mercador teve a visão de um homem que o cumprimentou pelo nome e disse: "Tu és o mensageiro de Alá." Os muçulmanos acreditam que assim começaram as visões em que Maomé recebeu os discursos que se tornariam um livro conhecido como A Leitura, ou em árabe, Alcorão. Nele há várias injunções para a disseminação da fé, e os primeiros muçulmanos se esforçaram para conseguir isso até à força, se necessário. Em 714, a Espanha estava dominada por exércitos muçulmanos. Conforme eles continuavam sua expansão, ficou cada vez mais evidente que poderiam destruir as nações cristãs do Império Bizantino e da Europa Ocidental. Após a derrota em Anatólia, em 1071, o imperador de Bizâncio, Aleixo Comneno, pediu ajuda ao Ocidente. Em 1095, o Papa Urbano II convocou uma cruzada. Essa missão sagrada salvaria o cristianismo oriental e retomaria a Terra Santa do controle muçulmano. Uma série de 4 cruzadas durou até o século XIII. As relações entre os cruzados ocidentais e a corte bizantina pioravam cada vez mais. Os líderes das cruzadas viam os ortodoxos como traidores e inimigos. O que começou como uma missão para salvar cristãos ortodoxos dos muçulmanos, tornou-se em meados do século XII uma missão contra os próprios cristãos ortodoxos. Em 1204, cruzados católicos romanos saquearam Constantinopla. Nas palavras do historiador Calisto, foi um ato que a Igreja Ortodoxa jamais esqueceria ou perdoaria. Mesmo assim, os esforços para a união continuaram, mas as duas igrejas continuaram separadas. Em 1261, o imperador cristão da Nicéia, Miguel Paleólogo, recuperou Constantinopla e devolveu-a aos orientais ortodoxos. Mas sua vitória trouxe apenas um descanso temporário de 200 anos, antes que Constantinopla caísse nas mãos de outro inimigo, os turcos otomanos. Em 29 de maio de 1453, os turcos tomaram Constantinopla. O último imperador bizantino, Constantino XI, foi assassinado. Nos séculos 13 e 14, a Rússia esteve sob o domínio dos mongóis e isolada do restante da cristandade. A Rússia começava a se recuperar no século XV, quando o Império Bizantino chegou ao fim. Então era natural que essa grande nação ortodoxa se tornasse a sede principal da Igreja Ortodoxa.
No século XVII, o patriarcado foi abolido por Pedro, o Grande, da Rússia. A Igreja conseguiu manter uma rede de seminários e mosteiros, mas ela sobreviveu principalmente graças à profunda devoção do povo russo. Para compreender a história do catolicismo romano no período medieval, precisamos voltar à nossa história do cristianismo ocidental da época, quando nações-estado da Europa Ocidental começavam a surgir. A Idade Média é chamada de Idade da Fé. Podemos até dizer que foi uma era de intenso entusiasmo religioso. A vida espiritual e intelectual do catolicismo romano teve seu período de maior expansão durante o século XIII, mas a própria Igreja Católica era cada vez mais atacada. A hierarquia católica era criticada não apenas pelas autoridades seculares que queriam seu lugar. Muitos no clero estavam convencidos de que o poder temporal da Igreja ameaçava o cristianismo mais do que qualquer heresia ou exército do Islã. Ninguém negava que as autoridades da Igreja muitas vezes abusavam de seu poder. O que era ainda pior, vários desses abusos eram motivados pela necessidade financeira da Igreja. Foi nesse clima volátil que o monge agostiniano da Alemanha denunciou com veemência os abusos da Igreja. Acima de tudo, esse monge rejeitava a ênfase católica nos rituais religiosos e defendia que bastava a fé na salvação efetuada por Cristo. Lutero, a princípio, não pretendia abandonar a Igreja Católica, mas a Igreja o condenou como herege e em 1521 Lutero foi excomungado. Os séculos XV e XVI também presenciaram um dos eventos mais trágicos da história da Europa, a Inquisição. A Inquisição foi um evento complexo. Na verdade, houve duas Inquisições diferentes nessa época, a Inquisição Espanhola e a Inquisição Romana. Alguns protestantes espanhóis foram vítimas da Inquisição Espanhola, mas a maioria era de judeus, muçulmanos e pessoas convertidas dessas religiões ao cristianismo. A Espanha exilou 170 mil judeus. Os últimos navios transportando judeus partiram da Espanha em 2 de agosto de 1492, um dia antes da partida da expedição de Cristóvão Colombo. Em 1500, os muçulmanos espanhóis teriam de fazer a mesma escolha: conversão ou exílio. Mais tarde, a Inquisição Romana seria responsável por um dos julgamentos mais infames de todos os tempos: a condenação do grande astrônomo Galileu por heresia em 1642. Essa condenação só seria revertida 350 anos mais tarde. Nos séculos seguintes, a Igreja Católica Romana tornou-se cada vez mais hierárquica. A autoridade centrou-se ainda mais no Papa. Essa tendência de centralização teve sua maior expressão no Primeiro Concílio Vaticano, realizado no Vaticano, em Roma, em 1870. Esse concílio, pela primeira vez, sancionou oficialmente a crença de que o Papa é infalível. No fim do século XIX, a Igreja Católica Oficial começou a surgir como líder na luta por justiça social para trabalhadores e pobres. As igrejas ortodoxas também viram novos movimentos teológicos nos séculos XIX e XX, na esperança de criar uma teologia cristã moderna. Na segunda metade do século XX, houve movimentos reformistas dentro da Igreja Católica Romana e da Igreja Ortodoxa. A Igreja Católica Romana tornou-se cada vez mais receptiva com aquilo que acredita ser bom no mundo moderno. Essa tendência foi expressa pelo Papa João XXIII, que só era Papa havia 3 meses, quando em 1959 anunciou seus planos de convocar um concílio ecumênico. 4 anos depois, em 11 de outubro de 1962, foi aberto o Segundo Concílio Vaticano. Há um novo espírito invadindo a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana. E uma de suas expressões mais promissoras está nos esforços para reunir essas duas comunhões. Apesar dos esforços de religiosos e teólogos de ambas as comunidades, a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana continuam divididas por questões de crença e costume. Mas pela primeira vez em muitos séculos, há motivos para ter esperança de que essa divisão logo acabe.